Vasco inicia a semana com preocupações. Verrete tem quadro viral e até com febre estava. O Vasco vai avaliar a situação do jogador ao longo da semana. Vamos falar também sobre potencial construtivo, também sobre novo parceiro do Vasco para a SAF. Vamos comentar sobre a situação, porque deu uma travada aí na negociação do potencial construtivo, e também sobre Eric Marcos, que estreou com gol contra a equipe, pela equipe do Ludo Goretz. E vamos fazer uma correção do vídeo de ontem também. Hein? Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente, seja muito bem-vindo. A galera que está chegando pela primeira vez, já te convido a se inscrever. Se inscreveu no canal? Aqui você vai achar análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Já nos ajuda se inscrevendo. Estamos chegando a 14 mil, né? Próximo de 14 mil, falta menos de 250 pessoas. Você pode nos ajudar com a sua inscrição e compartilhando também, trazendo mais amigos. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, trazer as informações do Gigante da Colina. E antes, eu vou fazer uma correção aqui do vídeo de ontem. Ontem a gente colocou a imagem, e a imagem não foi a imagem da rodada do Brasileirão atual. Foi a imagem da rodada anterior do Brasileirão. E aí muita gente falou, o Vasco está com 35 pontos. Pois é, vamos fazer a correção agora? A classificação do Brasileirão ficou dessa seguinte forma. O Vasco, 35 pontos, diferente do que a gente trouxe aqui. O Internacional, 38 pontos. Essa é a diferença. O Internacional tem 2 jogos a menos, um em relação ao Vasco. O Vasco tem um jogo a menos em relação à rodada. E o Vasco aí a 6 pontos a 7 pontos do G6 do Bahia, ali que está com 42 pontos. Então, é um Vasco se aproximando de algo que, se falasse no início do ano, você diria que eu era maluco. Mas agora a gente está numa semifinal de Copa do Brasil, se aproximando de um G6 de Brasileirão. Mostra o quanto o trabalho vem sendo bem feito pela comissão técnica do Vasco, pela diretoria do Vasco, apesar de não ter reforço, pelo elenco do Vasco, que se recuperou de uma forma maluca, cara. Muito bom ver esse elenco se recuperando, buscando coisas maiores, que ano passado não foi tão bom. E, enfim, é um Vasco subindo na tabela e com chances mínimas de lá de baixo, né? Porque a galera da TV, a galera da mídia só anda dizendo que o Vasco estava brigando para não cair, o Vasco só subindo. E os caras dizendo que o Vasco está brigando para não cair. E as chances agora são mínimas. E há também, nesse início de semana, algumas preocupações por parte do Vasco, dentro e fora de campo. Dentro de campo, a informação que foi o Gilmar Ferreira que trouxe, o Verrete, ele está com quadro viral, inclusive com febre. Febre, também tudo aquilo que envolve uma carga viral, uma virose, e está sendo tratado aí com muito cuidado. O jogador já estava sentindo esses sintomas no jogo do Flamengo, antes do jogo com o Flamengo, mas vai para o jogo. Após o jogo contra o Flamengo, a situação de febre e outras coisas piorou um pouquinho, e o jogador será observado durante a semana para saber qual a condição que ele vai ter para enfrentar a equipe do Palmeiras. Por quê? Porque todo mundo sabe que é um quadro viral, né? O Coutinho teve uma Covid aí, passou mais 1, 2 semanas sem jogar. É algo que faz o jogador perder líquido, faz o jogador perder um pouquinho da sua parte física. Então tudo preocupa. O Vasco está fazendo esse trabalho, o Verrete está de repouso e será avaliado ao longo da semana para saber quais as condições que o jogador tem para enfrentar a equipe do Palmeiras. Se tratando de Verrete, quase nunca ele quer estar fora. Eu diria que as chances dele jogar sim, porque o cara que jogou com a fratura na costela não tem muito o que dizer, né? Tem uma fissura na costela, não tem muito o que dizer. Mas enfim, vamos ver como é que vai aí o prosseguimento do tratamento do Verrete com essa virose aí. A gente deseja melhoras ao jogador. A outra preocupação é fora de campo. O Pedrinho ontem deu uma entrevista ao programa Amigos FC, que estreou
aqui no YouTube. E nessa entrevista ele falou sobre Rafael Paiva, praticamente efetivou o Rafael Paiva, elogiou bastante, disse que o Rafael Paiva é inteligentíssimo. Também falou sobre o elenco, a recuperação que o elenco tem feito, né? A forma que o elenco está encarando os últimos desafios do Vasco. E falou também sobre potencial construtivo. O que é que acontece? Pedrinho deixou claro que o potencial construtivo teve uma travada, as negociações travaram. Aparentemente estava indo muito bem, mas parece aí que a empresa que estava negociando, eu tinha até informação que eram duas empresas, o Vasco ia dividir esse potencial construtivo, quis renegociar. E o Vasco está conversando, renegociando essa situação. Por quê? Porque é importantíssimo para o Vasco, para a reforma de São Januário sair, essa venda do potencial construtivo. Então, Pedrinho deixou claro que as negociações travaram, mas que há uma renegociação aí com a empresa para tentar viabilizar essa situação, porque o Vasco quer, a partir de dezembro, iniciar as obras de São Januário. Outra questão, que aí não foi dita pelo Pedrinho, mas que a gente está vendo nos bastidores, é a venda da SAF do Vasco. Não se chegou a um acordo ainda, apesar de terem muitas conversas, principalmente com empresas e empresários próximos à gestão Pedrinho, mas nesse momento a situação ainda está muito embrionária. O Vasco não consegue ter um entendimento dessa venda, né? Porque hoje existe uma porcentagem das ações que estão, vamos dizer assim, na nuvem. A ACAP tem aí 31%, o Vasco tem outros 30%, tem uma porcentagem longe. E a falta de acordo, a falta de entendimento, a questão da valor, que ainda não aconteceu, faz com que o Vasco ligue o alerta e busque o mais rápido possível ter um entendimento tanto com a ECAP como com o possível vendedor, para que o Vasco possa ter um novo investidor. Até porque a situação financeira do Vasco hoje não é uma situação confortável. O Vasco hoje não tem aquela condição que a gente imagina, podendo, se não tomar cuidado, colapsar. Então o Vasco tem muito cuidado com isso, busca um novo investidor, mas as complicações que o mercado vem trazendo faz com que o Vasco tenha aí essa situação de ainda não conseguir concretizar essa venda dos ativos da SAF. A ECAP já deixou claro que quer vender. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas é o que eu falei há um mês atrás. Eu acho, e parece que a situação também nos bastidores é a percepção da galera, o Vasco não deve ter um novo investidor esse ano. É o que eu falava aqui também com vocês há algum tempo. E só para encerrar o vídeo, teve cria da base do Vasco fazendo gol em estreia no futebol búlgaro. O nosso Eric Marcos com um belo chute de fora da área. Eu não vou arriscar falar o nome do adversário do Ludogorets, que é um nome complicado. E eu sei que eu vou errar. Mas o nosso querido Eric Marcos estreou aí com um belo gol. Chute de direita no cantinho do goleiro de fora da área. E aí a comemoração do Eric Marcos, a gente deseja todo sucesso. Está emprestado ao Ludogorets pelo Vasco da Gama. Então é isso, gente. Muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Saudações vascaínas. Até a próxima. Já peço que se inscreva, que dê uma moral pra gente. Se já é inscrito, compartilha bastante. Faz com que o Comenta Léo continue crescendo. Aquele abraço, tamo junto e valeu.